paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Professor. E hoje estaremos dando continuidade a uma aula do curso básico de teologia, inteiramente aí disponível para você, meu querido aluno. Deus te abençoe e fico feliz que você tenha persistido em continuar estudando a palavra de Deus. É muito importante que você continue estudando a palavra do Senhor nosso Deus. Estamos num momento que há uma necessidade do conhecimento, do aprendizado na palavra de Deus, para nós não sermos pegos de surpresa. Vamos à aula de hoje. Hoje nós vamos estar dando continuidade e vamos estar estudando uma nova disciplina, né? A última disciplina aí que você provavelmente tenha estudado tenha sido a doutrina do Espírito Santo. Nós já tivemos as 4 aulas da doutrina do Espírito Santo. Agora nós vamos estudar a doutrina dos anjos, a angeologia. E, como de costume, eu preparei o material que vai ficar disponível para você, esse material, na última aula, desta disciplina, e esse material ficará disponível para você poder fazer download, tá bom? Tá aqui, angiologia é a nossa próxima disciplina. Estaremos estudando sobre os anjos, né? O que se trata a estudar sobre os anjos, né? É um estudo sobre o que a Bíblia relata acerca desses seres. E apesar de haver inúmeros registros na páginas sagradas, né? A descrição sobre eles é sucinta, isto é, bem poucas e breves quanto à sua natureza, origem, identidade e seus ofícios. A Bíblia não nos revela com clareza a origem dos anjos. A Bíblia ela não deixa isso muito claro, mas nós conseguimos o pouco que a Bíblia nos mostra sobre algumas características dos anjos, é exatamente o que nós vamos estudar hoje. Em hebraico, a palavra anjo é malach, né? Malach. No grego é angelos ou angelos, né? Como alguns pronunciam, significando mensageiro, embaixador. São criaturas, foram criados por Deus em um tempo remoto, ou seja, em algum tempo atrás, antes da existência do mundo, desse mundo nosso, e de tudo quanto há nele e no espaço, né? Porque Deus é o criador de todas as coisas, Deus criou os anjos. E esses seres, sendo criaturas, têm as suas funções, né? Que nós vamos estar estudando. Ou seja, Deus criou eles em algum tempo atrás, porque nele foram criadas todas as coisas, conforme diz Colossenses, né? Capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Paulo falando aí aos Colossenses, né? No primeiro capítulo de sua carta, no versículo 16 e 17. Então, a palavra hebraica para anjo é malach, né? E isso é a palavra hebraica. No grego é angelos, que significa mensageiro ou embaixador. Entendemos que são criaturas e que foram criadas por Deus em algum tempo remoto, porque todas as coisas foram criadas por ele e subsistem por ele, como diz Paulo aos Colossenses. A natureza dos anjos, ainda, pelo relato da tentação do Jardim do Éden, infere-se que tenha sido criados bem antes da criação do universo. Portanto, o relato de Ezequiel faz sobre estiveste no Éden, Jardim de Deus, Monte Santo, pedras afogueadas, em Ezequiel 28, do 13 ao 14, trata-se de um lugar no mundo espiritual. Ou seja, nós acreditamos que os anjos tenham sido criados muito antes da criação do universo.
Alguns estudiosos não atribuem Ezequiel 28 exatamente a uma característica da queda de Satanás, tá bom? Mas esta interpretação ela é considerada mais dentro de uma teologia conservadora. Muitas igrejas, por exemplo, a Assembleia de Deus e muitas igrejas pentecostais acreditam que Ezequiel 28 e Isaías 14 se refira exatamente à queda de Satanás, ou traz algumas descrições da vida de Satanás antes da sua queda e por que Deus o precipitou, né? Por que houve esta mudança aí no cenário espiritual do diabo, né? De Satanás, e fazendo com que ele se tornasse aí o enganador, né? O diabo, tão conhecido como diabo, né? Então, muito antes da criação, nós acreditamos que Deus tenha feito os anjos, antes da criação do universo. A natureza dos anjos, os anjos são de natureza incorpórea, que podem ser materializar. Nós encontramos na Bíblia muitas manifestações de anjos que tomaram formas humanas. Hebreus 1,14 diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor do que hão de herdar a salvação? Ou seja, são incorpóreos que podem ser materializar. Eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Todos aqueles que hão de herdar a salvação, ou todos aqueles que colocarem o seu coração no sacrifício de Cristo, crerem com fé, com convicção, os anjos estão a serviço não só de Deus, mas também destas pessoas, a qual ele é enviado por Deus para servir no que for preciso para estas pessoas. Em Gênesis capítulo 18, versículo 8, diz: e tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. São seres espirituais, mas que podem se materializar. São seres espirituais que podem tomar forma humana. Então, nós vemos aqui esse relato em Gênesis 18:8, que eles colocaram-se juntos debaixo da árvore e comeram, né? Houve um preparo de uma alimentação, manteiga e leite e vitela, que foi preparado, então eles se assentaram debaixo desta árvore e comeram. Isso nos faz entender que os anjos, a partir do momento que eles são transfigurados em matéria, com as características humanas, eles comem. Um mistério que na eternidade nós entenderemos por completo, né? Porque como entender que um ser espiritual toma forma humana ou se materializa, pode comer como um ser humano, se ele é um ser praticamente espiritual, né? Em Gênesis 19:16, tem outra passagem que também vai nos dizer: ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão da sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Aqui nos fala sobre Ló, né? Quando Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. Deus destruindo Sodoma e Gomorra, enviou ali aqueles anjos, e eles se materializaram em forma de homens, né? E que houve até uma certa tentativa, né, do povo daquela cidade, que praticava um ato imoral, né? E que queriam praticar esse ato imoral com esses seres. E acredita-se que um daqueles ali era exatamente um anjo do Senhor, né? Que havia se materializado ali. Então você pode ver que Gênesis 18:8 nos mostram que ele comeu, Gênesis 19:16 nos mostram que ele poderiam apalpar as pessoas, tipo pegar na mão e tirá-los dentro da cidade com força, né? Porque o Senhor é misericordioso, salvando ali Ló e a sua família.
Então nós encontramos a natureza dos anjos, são incorpóreos, né? Que podem se materializar. São imortais, a natureza dos anjos os anjos são imortais, diferentemente do ser humano, que é mortal, que podem morrer. Os seres espirituais criados por Deus, como os anjos do Senhor, são imortais, não se podem matar os anjos, né? A eternidade dos anjos, como a eternidade dos anjos, como a do homem, se deve ao fato de, após serem criados, sempre existirão. Eles são eternos, né? Lucas 20, 35. Mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos nem se casam, nem se dão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Os anjos estão na eternidade com Deus e não podem ser mortos. Eles são seres imortais, né? Diferentemente do ser humano, que morre, né? Que essa matéria do ser humano se acaba e ele passa a ter uma vida eterna, ou com Deus ou sem Deus. Não se podem matar a alma, né? A alma não morre. Nós cremos que a alma não morre, né? Há um segmento que acredita, um segmento teológico, né? Que acredita que a alma morre após a morte física do corpo, a alma deixa de existir também, né? Não há essa questão aí da ressurreição ou de vida após a morte. Mas os seres, a natureza dos anjos são seres imortais, né? São seres imortais que não se podem matar, não podem morrer. Quantos são? Quais é a quantidade dos anjos? Os anjos são seres numerosos. A Bíblia, ela sempre vai nos dar essas características, esses pequenos sinais das características de como são os anjos, o que eles podem fazer, né? Como eles fazem e também da sua quantidade. É óbvio que a Bíblia, ela usa muita linguagem figurativa ou expressões de linguagens, né, para que a gente possa entender, pelo menos no aproximado, algumas coisas, né? E os anjos, por sua vez, são numerosos. Salmo 68, verso 17, diz: os carros de Deus são miríades, milhares de milhares. O Senhor está no meio deles, como em Sinai, no santuário. Observe a expressão: são miríades, milhares de milhares. Significa que são muito numerosos os anjos de Deus, né? Se a teologia conservadora diz que quando Satanás foi precipitado ao céu, ele levou a terça parte dos anjos, e ainda a Bíblia vai nos dizer que os anjos que estão com Deus, né? Que Deus está no meio deles, ainda são miríades, milhares de milhares. Imagine só a quantidade de anjos que não existe ainda, né? E anjos que Satanás arrastou, né? A terça parte desses anjos. Não temos números exatos, mas sabemos que são numerosos. Daniel 7,10 vai nos dizer: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo, e os livros foram abertos. Observe a visão que Daniel teve, né? Que de um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades assistiam diante dele, né? Praticamente um cenário aí de julgamento, né? De juízo, nos traz à mente aí o julgamento final, né? O juízo final da parte de Deus para com a humanidade. Muito interessante. Apocalipse 5:7 também vai nos dizer: e olhei e vi a voz de muitos anjos,
ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciões. E o número deles era milhares de milhares de milhares de milhares. Observe que a Bíblia ela sempre vai nos falar milhares e milhares de milhares, ou milhares de milhares e milhares de milhares, nos dando a entender que são numerosos. A Bíblia ela não nos esclarece com exatidão muitas coisas sobre os anjos, mas ela nos dá algumas dicas de como são e esta grande numerosidade dos anjos que existem. Possui personalidade e inteligência. Os anjos são seres espirituais, mas têm a sua personalidade e a sua inteligência. Eles são seres dotados de uma extrema inteligência. Eles têm a personalidade, como está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 19, ao que lhe respondeu o anjo: eu sou Gabriel. Opa, personalidade, ele sabe quem ele é, né? Que assisto diante de Deus. Ele conhece e sabe quem é Deus, né? E fui enviado para te falar e te dar estas boas novas. Lucas 1,19. Observe que ele sabe quem ele é, né? Ele tem uma personalidade. O nome dele é uma personalidade dele, né? E que ele assiste diante de Deus, conhece quem é o seu Criador. Então, nos fala dessa personalidade que ele tem. Os anjos possuem emoção, Lucas 15:10. Assim digo-vos, a alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrependem. Nos mostra que há uma emoção, né, que eles sentem esta alegria. Eu digo aqui para os irmãos que os anjos apenas manifestam, refletem uma alegria que procede de Deus. Porque se você for ler com mais cuidado esse versículo, observe o que diz, né? Lucas 15:10. Assim digo-vos. Observe, a alegria na presença dos anjos de Deus. O texto não está dizendo que há alegria diretamente nos anjos, mas há uma alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrependem. Ou seja, nos mostra que os anjos eles podem refletir uma alegria que procede do coração de Deus, manifestar esta emoção, porque Deus é quem se alegra por um pecador que se arrepende. Assim como a tristeza de Deus quando um ímpio morre sem salvação. A alegria de Deus quando um pecador se arrepende. E esta alegria, por sua vez, é manifesta pelos anjos, né, porque Deus se alegrou. Eles possuem inteligência. 2 Samuel, capítulo 14, versículo 20, diz: para mudar a feição do negócio, e que Joabe, teu servo, fez isso, sábio, porém, é meu senhor, conforme a sabedoria do anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Ou seja, eles possuem inteligência. Só o fato aqui, de Lucas 1,19, de o anjo Gabriel dizer assim, que eu assisto diante de Deus, isso já é uma inteligência, né? Saber, entender quem é o seu Criador e que ele está ali para servi-lo, não a servir só a Deus, mas Deus o enviá-lo para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna, herdar a salvação. Isto é inteligência, né? Saber pensar nas coisas. Eles têm vontade própria. Isaías 14:14, subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A teologia mais conservadora atribui Isaías 14:14 ao sentimento de orgulho que Satanás teve, né? Que foi um dos motivos que fez com que ele fosse precipitado dos céus, né? E esta é uma teologia mais conservadora, como a teologia do movimento pentecostal, inclusive da Assembleia de Deus, e todas as denominações pentecostais acreditam que
Isaías 14 e Ezequiel 28 são atribuições a Satanás. E este sentimento que Satanás possuía nos mostra que ele tinha vontade própria, né? Que os anjos possuem esta vontade própria. Alguns teólogos acreditam que após a rebelião de Satanás e a sua precipitação, Deus tirou esta liberdade dos anjos. Deus não deu mais esta liberdade dos anjos, privando-os do livre-arbítrio. Né? Privando-os do livre-arbítrio. Porque alguns estudiosos defendem que antes da queda de Lúcifer, todos os anjos tinham seu livre-arbítrio. Após a queda de Lúcifer, Deus tirou o livre-arbítrio dos anjos, né, fazendo com que eles não tivessem opção de escolha. Isto são pensamentos teológicos diferentes, tá bom? Nós acreditamos que eles possuem vontade própria. Assim como o ser humano tem o seu livre-arbítrio, Deus também deu livre-arbítrio aos seres espirituais, aos anjos. Por quê? Porque Deus não iria obrigar ninguém a servi-lo, principalmente os anjos, tá bom? Então, nós cremos desta forma, nós acreditamos desta maneira. Esta é uma teologia mais voltada à teologia pentecostal, do movimento pentecostal, das Assembleias de Deus no Brasil, e eles acreditam exatamente desta forma. Então, eles possuem personalidade e inteligência, né? Personalidade, Lucas 1,19, emoção, Lucas 15,20, não diretamente dos anjos, mas que Deus se alegra, e esta alegria é transmitida aos anjos, que se manifestam pela alegria de Deus, e inteligência, segundo Samuel 14,20, e vontade própria, que cremos ainda que os anjos possuem esta vontade própria, de Isaías 14,14. Mas Isaías 14,14 é apenas para demonstrar que eles possuem vontade própria, porque esse versículo é atribuído ao orgulho que encheu o coração de Satanás e fez com que ele fosse precipitado, né? Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Tá bom? Eles possuem personalidade e inteligência ainda, são obedientes e poderosos. Os anjos são obedientes e são poderosos. Salmo 103, verso 20 diz: bendizei ao Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, que cumpres as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Eles possuem obediência e são poderosos, eles possuem forças, né? Até porque existem anjos guerreiros, né? Anjos de guerra com Deus, né? Então, nós entendemos que eles são obedientes e são poderosos. Salmo 103, verso de número 20. Bendizei ao Senhor, vós os anjos seus, poderosos em força, que cumpres as suas ordens, são obedientes, obedecendo a voz da sua palavra. Lembra? Eu disse que a Bíblia, ela não nos mostra com clareza tudo certinho assim, desde a origem dos anjos, mas ela nos dá evidências de como são as características dos anjos, como eles são, o que eles fazem, como eles procedem. Então, isso a Bíblia nos mostra com muita clareza. Eles são reverentes, né? Eles são reverentes. Neemias 9:6, só tu és Senhor. Tu fizeste o céu e o céu dos céus, juntamente com todo o seu exército, e a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu os conservas a todos, e os exércitos dos céus te adoram. Ou seja, e o exército do céu te adora. Nos mostra que os anjos são reverentes, né? Se prostram diante de Deus, sabem reverenciar a majestade santa. Eles são mansos. Segundo Pedro, né, 2:11, enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, né? Por mais que eles são obedientes, são poderosos, têm força, né, têm sabedoria, mas eles também são
mansos, eles sabem como se portar, né? Eles estão ali a serviço do Todo-Poderoso, até porque não tem por que eles esquentarem a cabeça, né? Eles servem ao Todo-Poderoso, né? Aquele que pode fazer tudo, tudo que bem entender, né? Desde que não inflinja o seu caráter e a sua conduta moral de Deus, né? Então Deus, ele pode fazer todas as coisas, menos mentir e pecar, né? As categorias dos anjos. Ficamos por aqui nesta rápida aula. Vamos ficar por aqui. Vamos falar na próxima aula sobre a categoria dos anjos. Eu acredito que você tenha gostado desta pequena aula sobre angiologia, essa primeira aula. Temos outras aulas pela frente, tá bom? Então você não pode perder as próximas aulas. Esteja sempre ligadinho aqui no canal e eu tenho certeza que você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e seja um aluno do curso básico de teologia. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo, onde estaremos com a parte 2 desse vídeo, falando mais sobre os anjos e a sua origem e as suas características. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Até o próximo vídeo.